Boa tarde. Tem alguém vivo aí, amém? Amém. Para os presbiterianos, boa tarde. Para os assembleanos, a paz do Senhor. Abram todos comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Verso 1 diz assim, Atos 9, 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achaste alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Deixa aberto aí no 9, vamos estudar um pouco desse texto. Fecha os olhos apenas. Pai Santo, a Ti pertencem a honra, a glória e o louvor. Eu peço que o Senhor nos alcance, Senhor. Que a Sua presença favorável se manifeste aqui, Senhor. Estamos fartos de intelectualismo, especulações, programas. Queremos demonstração de poder. Não demonstrações desse poder contemporâneo, carnal, festivo, mas o poder do Espírito Santo de Deus, que transforma, regenera, salva, santifica, traz gozo e alegria. Ó Deus, despeja dessa graça aqui, sobre todos nós pecadores. Faz teu reino avançar. Receba glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Preste muita atenção aqui, irmãos, no que Deus tem para nos comunicar através da sua palavra. O tema que eu vou pregar essa tarde é, e depois da conversão? E depois da conversão? O texto que nós lemos introdutório fala de Saulo de Tarso. Você se lembra quem era Saulo? Você talvez se recorde muito bem do apóstolo Paulo. Mas quem ele era antes da conversão? Paulo era um judeu da tribo de Benjamim, recebeu esse nome Saulo em homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul. Era membro da rígida seita dos fariseus. Foi discipulado por Gamaliel, filho de Simão, neto do grande rabino Hilel. Gálatas 1,14 diz que ele, no judaísmo, excedia muito aos da sua idade. Circuncidado ao 3º dia, ao 8º dia. Este era Saulo. Neste momento, ele provavelmente nasceu na mesma época que Jesus. Jesus vem, instaura o seu reino, morre, ressuscita e deixa uma multidão de discípulos. Para o judaísmo, o cristianismo era uma ameaça, era chamado de caminho. Cristo era um embusteiro, um impostor. E o cristianismo, bem como seus seguidores, uma ameaça. Isso fez com que os judeus
os membros do Sinédrio, fosse tomado em fúria. E Saulo, um deles, enfurecido nesse episódio, está com cartas do sumo sacerdote, indo para Damasco, autorizando ele a prender, encarcerar todos os seguidores do caminho, os cristãos. E a Bíblia diz aqui, usa um termo, Saulo respirando ameaças de morte. O grego dá a ideia de uma fera selvagem, atacando a presa. Essa era a ideia de Saulo. Pegar e prender os cristãos. Mas acontece algo aqui, que alguns falam que foi uma das circunstâncias mais extraordinárias, um dos feitos mais grandiosos da história da igreja. A conversão de Saulo. Cristo encontra na estrada de Damasco, ele tem uma visão, ouve a sua voz, e ali ocorre a conversão dele. Os textos anteriores vão mostrar o que aconteceu com Saulo depois da sua conversão. E é isso que eu quero tratar, à luz da vida de Saulo, o que acontece após a conversão. Quais são as características que marcam um novo convertido? Quais são as características, as evidências que se seguem após a conversão? Então o intuito dessa mensagem é triplo. Primeiro, para os novos convertidos que estão aqui, vai confirmar a conversão deles. Para os antigos, os já convertidos há muito tempo, estão desanimados, frios, vai animar os já convertidos, avivá-los. E para os não convertidos, essa mensagem vai testificar que eles não são convertidos. É muita pretensão minha crer que num salão lotado desse, todo mundo é salvo e todo mundo é crente. É evidente que não. Aliás, nós precisamos nos preparar para o que está vindo aí. Outro perigo que pode estar assolando a igreja de Cristo são as conversões filosóficas, conversões acadêmicas, conversões no campo da mente. Ok? Eu era pentecostal, agora sou reformado. Não, você era um bode pentecostal e agora é um bode calvinista. Sabe por quê? Porque antes de eu apresentar a doutrina da eleição, os 5 pontos de Calvino, para um homem, eu preciso apresentar o Evangelho, chamá-lo ao arrependimento e à fé, e ele ser transformado. Senão eu corro o risco de apenas pegar um bode, pegar uma roupa de ovelha reformada, um bode inteligente, um bode erudito, hermenêutico, exegético, bodão, sabe? Bodão. Mas vai para o inferno, igual o membro do Duque. Duque não é aumentativo, Ducão. Mas não é Ducão de aumentativo, é Ducão. Entendeu, né? Nós precisamos da conversão. Aí eles pegam esse trechinho na internet, mas faz um furdúncio. Ai, Pai do céu, aí lá vem. Mas nós estamos aqui para dizer a verdade, sim ou não? Sim. Então vamos ver o que sucede após a conversão, para que isso nos avive, para que isso nos fortaleça, e para que pegue o acomodado, e ele, como diz lá em Franca, amarra as calças. Vamos ver o que sucedeu na vida de Paulo após a conversão, e então você vai fazer um paralelo com a sua vida. Verso 17, diz assim: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs-lhes as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista, e fiques cheios do Espírito Santo.
Verso 18: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. Primeira característica que marca a vida do salvo: os olhos são abertos, há uma mudança na cosmovisão. Primeira marca, característica, que marca a vida do novo convertido, do salvo: mudança da cosmovisão. Meu irmão, quando acontece a conversão no pecador, seus olhos se abrem. Ele agora passa a enxergar o que antes não via. Os aspectos da vida, do ser, são mudados. Ele enxerga. Agora ele vê, ele não via a condição depravada dele, quanto ele era pecador. Agora ele vê. Ele não conseguia enxergar a natureza, o caráter, os atributos de Deus. Agora ele vê. Ele não conseguia ver a condição da sociedade caída, corrupta. Agora ele enxerga. Os olhos se abrem. Não era assim. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles não podiam ver, discernir o bem e o mal, discernir as falsas religiões, os falsos deuses, o falso do verdadeiro Deus. Agora os olhos se abrem. É assim conosco. Se lembra como éramos cegos? Cegos para o pecado, cegos para a realidade da ira divina, do inferno, cegos para a realidade de um mundo eterno, de um reino vindouro. Mas quando Cristo nos alcançou, parece que os olhos se abrem e você começa a dizer: meu Deus, como é que eu não via isso antes? Como é que eu não enxergava? Agora as coisas fazem sentido. Agora eu compreendo porque elas são como são. Meus olhos se abriram. Atos 28, 16, 18. Próprio Paulo, pregando, já convertido, vai dizer: porque por isto te apareci, para te constituir ministro. Mas para que o Senhor me constituiu ministro? Para pregar o evangelho. Mas para quê? Para lhe abrires os olhos e converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. É isso que o evangelho faz. Ele abre os olhos, ele tira de nós a cegueira, ele nos dá discernimento. Isso aconteceu com você, irmão. Você agora sabe discernir o bem do mal, as trevas da luz, o falso Deus do verdadeiro. Consegue olhar para você como Isaías, um belo dia, uma bela noite, caminhando. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi um alto e sublime trono. E ele disse: ai de mim, que estou perecendo. Mas por quê, Isaías? Porque eu sou um homem de impuros lábios. Olha só, olha a mudança de cosmovisão. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Abriram-se os olhos. João 9:39. E disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Fruto da conversão, abrir os olhos. Lucas 4:18, 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu a evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, e a pregar liberdade aos cativos, e a restauração da vista aos cegos. Não são só cegos físicos. Aliás, faz muito tempo que Jesus não faz isso. Jesus não tem... o objetivo maior de Jesus não é dar a vista física a ninguém. É dar vista espiritual. É enxergar. E isso invariavelmente marca a vida de um novo convertido. Eu quero lhe perguntar: seus olhos se abriram? Hoje você discerne? Aconteceu isso com você? As escamas caíram e agora tateando você pode encontrar o Senhor?
Pois é assim que marca. E eu louvo a Deus que um dia isso ocorreu comigo. Estava cego, era perdido, aquele hino que diz: eu era cego e perdido, pecador, mas o Senhor transformou o meu viver. Meu irmão, eu não enxergava, eu estava andando com Satanás, com os olhos vendados para um abismo, achando que era lucro, que era motivo de ganho o que eu fazia, mas um belo dia a luz da aurora brilhou e as vendas foram tiradas, e eu mudei a minha rota, e agora sirvo a Cristo. Não foi assim com você? Verso 18, primeira mudança da cosmovisão. Segunda característica que marca a vida de um convertido. Verso 18, imediatamente lhe caíram as escamas dos olhos e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Meu irmão, se tem alguma coisa que marca, meu irmão, a vida do convertido é o batismo. E é inevitável que após a conversão você se batize, para você ingressar na aliança. Eu quero saber, você ainda que não se batizou, por qual motivo? Você não quer assumir um compromisso? Você não quer isso agora? Você diz, não, eu sou só um simpatizante. Você sabia que você está escrito na Bíblia? Tem Apocalipse 21:8. E todos os simpatizantes, os tímidos, não herdarão o reino dos céus. Batismo significa compromisso, integração no corpo, entrar na aliança. E não me interessa se é aspersão, se é imersão, não é isso, meu irmão. Quem crer e for batizado será salvo. Você foi marcado pela conversão, o amor de Deus te envolveu, o Espírito Santo te transformou. Sim, pastor, confirme isso com o batismo. Mas isso tem mais do que isso. O verso 18 diz que a característica da nossa conversão é marcada por uma mudança religiosa, mudança de paradigma religioso. O que é isso? O Saulo que servia o judaísmo, o Saulo que adorava a Torá, o Saulo que servia Moisés, o Saulo que adorava, meu irmão, a religião judaica. Agora, o que ocorreu? Através da conversão, mudança religiosa. O batismo significa: integrei-me no caminho, integrei-me no corpo de Cristo, que é a igreja, faço parte do cristianismo, cujo cabeça é Cristo. A nossa conversão foi marcada por uma mudança religiosa. Nós adorávamos os ídolos, os deuses pagãos, as religiões afro, o espiritismo francês, o catolicismo português, a umbanda, quimbanda, candomblé. Acendíamos velas, queimávamos incenso, fazíamos rituais, nós servíamos os ídolos. Mas a conversão é marcada por uma mudança religiosa. Veja só que coisa linda que Paulo diz. O mesmo aconteceu com os Tessalonicenses. 1 TS, capítulo 1, verso 8 e 9. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo. O mesmo aconteceu conosco. Nos convertemos dos ídolos, nos convertemos do paganismo, deixamos os ídolos, deixamos Maria, os santos católicos, deixamos, meu irmão, as sessões mediúnicas, deixamos de adorar os astros, deixamos de adorar os homens. Uma mudança religiosa. Lembra você? Lembra, filha, o centro de macumba que você ia, bem? Lembra que você queria amarrar aquele namorado que te guardou? Lembra na sessão mediúnica que descia lá, você achava que eu sou tataravô e só queria saber onde estava a fortuna, interesseiro ainda. Ai, fala, velho, onde você escondeu?
Lembra das peregrinações? Aparecida do Norte, Fátima, Medjugorje. Lembra quem você servia? Lembra as outras coisas, meu irmão, os despachos, lembra o esoterismo, seja Noé, budismo, seja o que for, mas a conversão derruba os ídolos e coloca no seu coração um único trono, um único altar, um único Deus, Jesus Cristo. Que coisa gloriosa. Eu vejo a minha avó, 56 anos, queimando vela para Maria, mas um dia o Senhor alcançou, e ela adora hoje o único Deus e verdadeiro Deus. Nós fomos salvos dos ídolos. Nossa religião agora é servir o único e verdadeiro Deus. Que mais marca? À medida que vai passando a morte, você vai apertar um pouquinho, tá? Não é só alegria não, amém? Aleluia. O que mais, meu irmão? Verso 19. A nossa conversão é marcada por uma mudança social. Mudança da cosmovisão, mudança religiosa, e agora mudança social. Verso 19, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aqui não eram os 12, os discípulos eram os cristãos de Damasco, discípulos de Cristo em Damasco. Agora Paulo, ao se converter, não quis encontrar rabinos judeus, não quis encontrar membros do Sinédrio, não quis encontrar fariseus. Ele queria estar agora com o povo do caminho, os camponeses, os pescadores, os cristãos. Há uma mudança social, há uma mudança, meu irmão, de comportamento, há uma mudança, meu irmão, uma mudança de ambientes. Marcou a vida de Saulo. Tem marcado a sua vida, o círculo de amigos mudou. Agora não são botecos, não são motéis, não são atividades imundas que marcam a minha vida. Eu mudei, há uma mudança no meu comportamento. Meu círculo de amigos agora não são aqueles cheiradores de cocaína, não são os beberrões, não são os adúlteros. Agora eu quero andar na presença dos santos, eu quero andar com o povo de Deus, gente que fala a verdade, gente que pensa a verdade, gente que tem exemplo como marido, como esposa, como filho. Isso que marcou a vida do Saulo. Agora ele tem a mente de Cristo, 1 Coríntios capítulo 2, não é assim? Ele tem a mente de Cristo e quer andar agora junto daqueles que também têm a mente de Cristo. Como o Senhor prova isso? 1 João 7, quer saber se você é salvo ou não? Quer saber se é cristão ou não? A carta de 1 João, ela é um teste da salvação, do capítulo 1 ao 5, ela fala isso. Como o Senhor sabe? O capítulo 5, verso 3 diz assim, essas coisas foram escritas para saberdes se tendes a vida eterna. Quer saber se tem a vida eterna? 1 João 5,13, lê a carta toda. Agora com a evidência de um salvo, 1 João 1,7, mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. Marca do convertido, gosta de estar na presença de outro convertido. Marca do salvo, gosta de andar com outro salvo. Comunhão, não fala de alô, onde você está? Oi, tudo bem, tchau. Não fala disso. Comunhão fala de estar ligado socialmente, participar da vida comum do dia a dia, trocar ideias, rir, chorar, fazer obras, estarem juntos. Mudança social, meu irmão, mudança de amigos, mudança de ambientes. 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não é salvo, o amor do Pai não está nele. A palavra amar o mundo aqui no grego é acolher com alegria. Como a igreja de hoje acolhe com alegria tudo que está no mundo. Vamos adotar.
Não, irmão. Houve uma mudança. Saulo dizia: eu não quero mais o pecado como estilo de vida, não quero frequentar os inferninhos, não quero frequentar as boates, não quero frequentar os motéis, não quero andar com os beberrões, ímpios, aqueles que zombam e achincalham do meu Deus. Eu quero andar agora com o povo santo, com os irmãos em Cristo, quero frequentar lugares sadios, onde eu possa testemunhar da minha fé. Amém? Assim aconteceu com Saulo. Vamos para a quarta evidência que caracteriza um salvo: desejo de testemunhar. Se não, vejamos no verso 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E logo, imediatamente, e um pouco tempo depois, sabe outra coisa que marca o convertido? Desejo de testemunhar, meu irmão. Meu irmão, aquele amor alcançou ele, aquele perdão alcançou. Meu irmão, a inimizade contra Deus foi desfeita. O Espírito Santo habita e encheu. Agora ele tem desejo de compartilhar. Ei, Cristo me salvou e pode salvar você também. Ei, não, abandone esses ídolos, eles são de pau e de pedra. Eu te apresento Deus vivo e verdadeiro. Que negócio é esse, irmão? Se diz crente, mas ninguém sabe da sua identidade, não testemunha no e-mail, no celular, no fax, no WhatsApp, nas mídias sociais, ninguém em lugar nenhum. Não, ele tem o respeito a dele. Daqui um dia está falando nossos irmãos católicos, nossos irmãos espíritas, nossos irmãos macumbeiros, nossos irmãos traficantes, nossos irmãos demônios. Não. Que isso, gente? Desejo de testemunhar. Veja a mulher samaritana, capítulo 4, quando começa a conversar com Jesus e começa a ter um jogo de palavras de um para o outro. Eu sei, quando o Messias virá, ele... Aí Jesus: é este que fala contigo. Senhor, dá-me de beber dessa água. E ela bebe. E o que acontece? Imediatamente ela vai aos samaritanos e testemunha. Aquele de que a lei falava: o Cristo está aí. Testemunhar. O endemoniado gadareno, cheio de correntes e grilhões, morando no sepulcro. Jesus vai e o liberta. Aí a Bíblia diz que viram o endemoniado, que tinha legião, sentado, vestido em pleno juízo. O que ele fez? Vai agora e anuncia a Decápolis o que Deus lhe tem feito. Decápolis, Decapolis, 10 cidades. De endemoniado, ele vira um missionário. Ele acabou de ser liberto. O que ele vai fazer? Eu preciso anunciar, eu preciso pregar, evangelizar o que tem me acontecido. Marca do convertido, marca do salvo, marca que procede, que ocorre logo após a conversão. Tem acontecido isso com você? Você não vê o novo convertido, quando ele converte, ele está em chamas. E para vocês crentes que estão mais velhos, já está com a barriguinha, o cabelo grande, não quer mais nada com nada, quer sentar em casa, pôr o pé para cima e ver Faustão. Ô querido, sai dessa poltrona, levanta o seu traseiro, vamos evangelizar, vamos anunciar esse mundo, essa cidade. Há um Salvador em Sião, e se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Use os componentes. Se Paulo estivesse vivo hoje com toda a tecnologia, eu nem sei o que ele faria. É bom demais anunciar. Eu me lembro de um jovem que eu estava evangelizando e se convertendo, e ele chamei para um culto. Ele disse: eu vou se você me levar no shopping depois. Tudo bem. Nós fomos um culto extraordinário, uma palavra poderosa. Esse menino foi tomado de algo e fomos ao shopping. Ele começou: gente, vocês têm que ir lá comigo. E lá onde? Vamos lá, é bom demais. O outro passava: vocês precisam entender. Não, o que eu estou sentindo o quê? O que esse cara está falando? Cristo, a igreja, Deus. Eu sou um louco no shopping. Agora a gente vai no shopping. Tudo bem? Tudo bem. Rapaz, irmão não, o que é isso? Esses crentes chatos dando a paz do Senhor no shopping. Não estou querendo declarar que eu sou crente. A paz do Senhor, irmão. Não, miséria. O que é isso, irmão?
Você vê que quando eu converti, eu trabalhava de cameraman no maior ginásio da América Latina, América do Sul. Porque eu sou da capital do basquete. O Franca Basquete é o time mais tradicional de basquete do Brasil. Tem um mega ginásio, eu trabalhava lá de cameraman. Fumava maconha. Cheirava cocaína. Chegava às 6 horas da manhã, todo fim de semana em casa. Fazia tudo que você imaginava. Eu era amigo das pessoas mais ricas da cidade. Os pais dos meus amigos tinham um helicóptero. Uma cidade do interior, meu filho, é o Silvio Santos. Mas quando o Senhor me converteu, sabe o que eu fiz? Continuei trabalhando. Tinha um amigo que trabalhava numa estamparia, silk screen. Pega todas as minhas camisas e silca Jesus na frente e atrás. Para quê? Silca aí. Quando alguém perguntar, eu já prego. Cheguei no ginásio, lotado. Levei a Bíblia, a casa antiga, aquela rapadura preta, aquele negoção de... Botei debaixo do braço e entrei. Todo mundo, quem que é esse cara? O que é isso? O que é isso? Não sabe ler? Jesus, não sabe ler? Eu queria testemunhar. Se você se perguntar, eu já prego. Perguntar do livro, é Bíblia. Bíblia tem a palavra de Deus, tem o Evangelho. Eu queria testemunhar. Isso tem que nos marcar, meu irmão. Não acha careta e brega o que eu estou falando, não. O Evangelho é brega para os que se perdem. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Testemunhe. Testemunhe. Meu Deus. Que mais? Desejo testemunhar. Sexto, o que marca o pós-conversão? Causa impacto. Impacto. Estava conversando com o pastor Erival. Cadê ele, com aquele oi dele? Ah, está lá. Conjuntivite. Passa para mim. Não, irmão. Estava aqui nas crianças, passando beijo. Está passando para tudo as crianças. Ô pastor abençoado, eu te abençoo. Vai conjuntivite, vai conjuntivite. Ai menino. Causa impacto, verso 21. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome do Senhor, e para que veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Ora, todos que ouviam estavam atônitos. Meu irmão, a gente precisa dizer que esta palavra sumiu do vocabulário cristão. Impacto. A conversão de Saulo causou impacto. Eles estavam atônitos. Por que ficaram atônitos? Por causa da transformação que ocorreu naquele homem. Você não é discípulo de Gamaliel. Você não é da escola rabínica de Hillel. Você não é candidato talvez a ser um rabino, um sumo sacerdote. Você não matava, encarcerava e perseguia os cristãos. Como pode agora isso? Atônitos, impactados. Não é assim que marca a conversão. O cara era um traficante da pesada, um bêbado, um adúltero. O cara era um ocultista, satanista, um ateu. De repente ele aparece, meu irmão, em um culto, levantando as mãos, com lágrimas caindo e dizendo: ao único que é digno de receber ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos. Isso causa impacto. Como pode esse homem sair com uma mulher por dia? Tinha 3 amantes, andava com maletas cheias de drogas, sujo, promíscuo, iníquo, prostituta, e agora um homem limpo. Agora o cristianismo está na sua boca. As pessoas são tomadas de impacto. Deixa eu te dizer, as pessoas se impactaram com a sua conversão? As pessoas se impactam com a sua vida? Ou se impactam porque você não paga a conta em dia? É o pior índice de produção da empresa. É um fofoqueiro. Quando você abre a língua, é o tapete da realeza.
Não, meu irmão. Nós éramos assim. Olha só, por exemplo, no caso do endemoniado gadareno, Marcos 5,15. E foram ter com Jesus e viram endemoniado. Então ele era, olha o estado que ele estava. Correntes, nu, dormia no sepulcro. Então foram ter com Jesus e viram endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. Agora a reação. E temeram. Temeram. Foram tomados de impacto. Este homem é aquele homem que estava 2 anos sem fazer a barba, sem tomar banho, nu, com vestes rasgadas, gritando como maluco nos túmulos. Agora está ali assentado, vestido, no perfeito juízo. Temeram. A conversão causa impacto nos seus pais, impacto na esposa, impacto no marido, impacto nos filhos, impacto na empresa, impacto na universidade, impacto. Querido, conversão não é mudança de doutrina. Conversão é uma lagarta rastejante, mucosa, cilíndrica, que entra num casulo e vira, transforma-se numa borboleta, num outro ser. A Bíblia diz assim: o que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Impacto marca a vida do salvo. O que mais? A confusão também marca, característica a vida do convertido. Se não, vejamos o verso 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. O grego aqui é perturbar a mente, provocar tumulto. Espera aí, você falava uma coisa, Saulo, agora você faz outra. Você adorava um Deus, agora adora outro. Eu estou confuso. É isso que acontece, meu irmão. Quando o crente se converte, desafia o entendimento do incrédulo. É uma mudança tão brusca, radical. É uma mudança religiosa, é uma mudança doutrinária, é uma mudança de paradigma. E vai deixar as pessoas confusas. Mas essa confusão que é benéfica, sabe qual é? É uma confusão que vai levar as pessoas a buscar conhecimento. Por que razão ele fez isso? Por que ele deixou aquele Deus? Por que ele deixou aquela prática? Por que ele deixou aquele costume? Por que ele deixou aquela doutrina? Por que ele deixou aquela igreja? Por que ele deixou aquele pecado? E eles invariavelmente chegarão no Evangelho. É assim que a nossa vida faz. A nossa vida, meu irmão, a nossa conversão é algo magnífico, porque os judeus pedem o sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Como é que pode, Paulo? Você é louco, Paulo. Você vai pregar que o Filho de Deus, o Salvador, é um rabino da Galileia que morreu como um malfeitor na cruz? Tenha dó, Paulo. Você vai dizer para mim que Deus se transformou carne, mas a carne, a matéria é má, diziam os gnósticos. E Paulo vai dizer, é exatamente isso. Aí Paulo vai dizer, né, que ele é Deus e homem. Ele vai confundir a cabeça de todo mundo. Olha, querido, deixa eu falar para vocês, não está no tempo ainda não, mas lá no século IV, no concílio de Calcedônia, vocês vão aprender. O que é que nós vamos aprender? A união hipostática. O que é a união hipostática? Deus é 100%, Jesus é 100% homem e 100% Deus. As duas naturezas, divina e humana, coexistem juntas, na mesma pessoa, sem se misturar. União hipostática. A sabedoria de Deus é loucura para o homem. Eles não podem entender a conversão, porque Jesus disse, o vento sopra onde quer e como quer. As pessoas ficaram confusas. Estão confusas com você? Não, pastor, elas não estão conversando, sabem muito bem o que eu quero, minha vidinha é muito tranquila. Isso é maravilhoso. Não foi assim? Na sala de aula, não foi assim com a mãe, com o pai, não foi assim quando você chegou lá com o mestre budista. Ei, vem cá, deixa eu falar assim, ó. Aquele rapaz barrigudinho ali não é senhor não. Ah, mas até esses dias está passando a mão na barriga dele, não, mas não passo mais.
Você tirou a touca de crochê. Ó, Maomé não é o profeta. Mas como? Você tinha jurado a adoração, ele não é. Você vai lá com o padre, ó padre, eu fiquei sabendo que essas imagens tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa. Eu não quero saber mais. Isso é o mistério da conversão. Quem crê nisso diz amém. Amém. E mais, a conversão também é marcada por perseguição. Perseguição. Acompanhe comigo o verso 23. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si para tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Saulo. A conversão é marcada pela perseguição. Irmão, eles falam, cadê o pastor? Eu não entendo. Vem para Jesus, que tudo vai dar certo. É empregado? Vem para Jesus, vira patrão. Está doente? Vem para Jesus, fica curado. É pobre? Vem para Jesus, fica rico. Está atormentado por encosto, filho de encosto, mãe de encosto, não sei nem que. Vem para Jesus. Está encalhada, filha? Vem para Jesus, tem um da visão, rico, bonito, com a espada na mão. Jesus falou o contrário: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha os outros textos, que Deus, que é uma afronta contra essa teologia. Lucas 21:17, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. João 15:20, se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Mateus 5:10, que é a última das bem-aventuranças, que é a assinatura, chancela para saber se você é crente. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você será perseguido. Você começa com calúnia, se converteu, prepare para calúnia na escola, chacota, bullying, perseguição, oposição, vão marcar a vida do crente. Falsos testemunhos farão contra você. Você será injustiçado. Injustiça, tentarão puxar o seu tapete, falarão nas costas, farão conluios para derrubar, para denegrir, manchar o seu caráter. Eu estou muito preocupado. Estava falando com o pastor Erival no gabinete. Ele falando para mim, rapaz, mas que perseguição que a gente sofre, rapaz. Que luta que a gente tem, pelo amor de Deus. Não tem perseguição nenhuma, não tem sofrimento nenhum. É moleza ser crente hoje. Se fôssemos crentes no primeiro século. Essa turminha aqui tá até anfiteatro, né? Abrir a porta aqui, primeiros 10 para ir lá ficar com os leões. Leões da Líbia, famintos. Se fosse você, vamos lá. Vamos servir de espetáculo para Nero, para Flávios Titos Domicianos. Ou melhor, essa atração enjoou, esse negócio de crente mastigado em leão. Olha, eu tenho um jardim enorme, mas de noite é tão escuro. Faz umas cruzes e acende tochas. Detalhe, bota cristão para queimar. Vai ler o livro dos mártires, John Fox, meu irmão. Era um preço alto ser crente. Agora a pergunta se negava. Os historiadores dizem que às vezes... nem sempre os leões comiam, porque eles ficavam inibidos. Os crentes eram jogados no Coliseu, começaram a levantar a mão. Eu vou fazer aqui uma situação hipotética, não sei qual, cantavam um hino, mas eu vou simular um hino contemporâneo. Soltavam os leões, aquela plateia violenta, que é um monte de corintiana, pagando charuto na língua, que negócio maluco, queremos sangue. Solta os leões, e Nero lá, possesso. Eles começavam, no meio do Coliseu, glória, glória, aleluia, glória, glória. Os leões ficavam inibidos, voltavam para a caverna, não comia. Às vezes era um fracasso. Às vezes comiam, vinham, estilhaçavam. Imagina a chacina, corpos, pedaços, tripas. Aí Nero descia. A história diz que às vezes chutava as cabeças e ele ficava intrigado. Todos os mortos estavam com um semblante feliz, rindo, semblante perene, tranquilo. Agora como é que é? Você não vem no culto porque queimou o arroz? Você vai desviar da fé porque o pastor não quer trocar cortina, porque fala demais de predestinação.
Você quer sair por causa disso. Ah, gente, tenha dó. Você não sabe o que é perseguição. Quero ver entrar aqui 20 membros do ISIS com metralhadora e falar: só sai vivo quem negar Cristo. Tadinho, só fica eu, Arival, aqui. Não, para ser justo, talvez nós somos os primeiros que correm. Marca a vida de conversão. Olha, eu vou te falar, John Wesley, pai do céu. Arival, antigamente crente orava para ser perseguido, hoje crente ora para ganhar na cena. Wesley estava 2 semanas sem uma perseguição. Wesley começou a entrar em depressão e falou: Senhor, esquecesse de mim, Senhor, que fiz? Quando ele acaba de orar, um tijolo voa no nariz dele. Obrigado por lembrar de mim, Senhor. Perseguição, verso 25, vamos continuar. Deus dá um livramento para ele. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando no cesto, desceram pela muralha. Teve um livramento. Agora verso 26, qual a outra característica que marca o cristão? Congregar, verso 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém eu temia, não acreditando que ele fosse discípulo. Até aí. Agora sim, ele vai ao encontro dos 12, da igreja de Jerusalém. Ele quer estar com os irmãos, ele quer congregar com os irmãos, cultuar com os irmãos, adorar com os irmãos, compartilhar com os irmãos. Querido, é uma marca cabal do convertido. Vá para a igreja, se una ao corpo de Cristo, esteja com os irmãos, cuidado com a carreira solo. Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que se aproxima o dia. Salmo 84, 10, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do Senhor, a permanecer nas tendas da perversidade. Venha até a igreja, meu irmão, reúna-se com os santos para louvar a Deus, para adorar o Senhor, para receber estudo bíblico coletivo, para ter ensino comunitário, para participar das dores do corpo, das vitórias do corpo, dos desafios do corpo. Esteja na igreja. Querido, quando eu converti, a igreja que eu estava, ela tinha 7 cultos, 5 na sede e 2 em uma congregação próximo ao meu bairro. Dos 7, sabe quanto que eu ia? 7. Vagabundo esse irmão também, não tinha nada para fazer. 7. Eu ia 7, solteiro, 25 anos, um tição tirado do fogo. Dos 7, eu cooperava em 5 cultos. Reunião de jovens, reunião daquilo, portaria, limpeza, seja o que for. Chegava 2 horas mais cedo para ficar vendo o louvor ensaiar, e ficava ali. Quão amáveis são os seus tabernáculos, nananana. Sabe? Agora que negócio é esse? O crente, a cada bimestre eu compareço para tomar ceia. Irmão, vamos para a igreja, irmão, vamos nos reunir. Aqui a palavra de Deus é pregada, é alimentada. Nós somos alimentados, meu irmão. O Senhor vem, derrama a bênção. Ah, como é bom que os irmãos vivam em comunhão, em unidade. Eu gosto daquele crente fominha, não perde um culto, um ensino bíblico, escola dominical, um evangelismo. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esteja presente. A coisa mais esquisita é o crente, está tudo bem, está rindo, está feliz. Quando ele lembra que tem culto, entra em depressão. A hora que vai chegando 2 horas para o culto, ele vai ficando verde, vai no sofá. Aí está ali. Ai. Meu irmão, para ele pegar a toalha dele, o hobby, para ele tomar um banho para ir na igreja. Pai das luzes. Aí ele fica esperando, podia algum nenê passar mal agora? Podia... O liquidificador desengripou. Não dá para ir no culto, bem, olha lá, queimou o liquidificador.
Mas não era para ser assim. Irmãos, vale mais um dia nos seus átrios do que 1000 fora dele. Vem para a igreja, irmão. Congregue, louve, adore com os santos. Agora o último, para terminarmos. Nem eu tenho muita voz e nem você tem paciência. Verso 15, vamos voltar, eu deixei o 15 para o final. Mas o Senhor lhes disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Até aí. Última característica, tem tantas outros textos, mas eu queria discorrer este, que marca a vida de um convertido. Olha só, Saulo, circuncidava o 8º dia da tribo de Benjamim, discípulo de Gamaliel, talvez membro do Sinédrio, candidato a ser rabino, forte no judaísmo. De repente, presta atenção, de repente, há um transtorno na vida de Paulo, a rota de Paulo é mudada, agora ele vai se tornar o maior apóstolo que a terra conheceu. O maior evangelista de todos os tempos, o maior missionário, o maior plantador de igrejas, o maior teólogo de todos os tempos, o maior escritor de todos os tempos, e o maior escritor da Bíblia dos 66 livros, 13 tem a sua autoria, a obra-prima, que alguém já podia ter escrito, a Epístola aos Romanos. Paulo é mais influente que todos os Césares Augustos juntos. Os seus escritos influenciaram mais qualquer outra cultura ocidental. Ele está entre as 20 mentes mais célebres do mundo. Um poliglota erudito, versado no grego, no hebraico, no aramaico e no latim. Um homem versado na filosofia aristotélica, platônica. Um homem que excedia muito os da sua nação no judaísmo. Ele vai se tornar agora um missionário, um bandeirante, ou seja, a conversão muitas vezes é marcada por uma mudança radical, mudança da rota. Meu irmão, você estava com planos A e B, tinha um estilo de vida, um perfil, mas de repente vem Deus e balança tudo, e tira você de uma região e põe em outra, de um ofício e põe em outra. Deus tem coisas novas para você, Deus vai mudar a rota da sua vida, Deus muda e transtorna a nossa cosmovisão, meu irmão, e nos bota num lugar que nós jamais íamos imaginar. Foi assim com você, está sendo com você, pois será com você. Mudança radical. Ah, que Jeová faça isso conosco. Senta, levanta do banco, senta, levanta, dá amém, aleluia, todo domingo. Não, meu irmão, vida cristã não pode ser esse tédio, não pode ser essa coisinha secundária, com a finalidade de eu conseguir algo maior. Não, isso é o maior, meu irmão, é uma vida ativa. A Bíblia diz que tendo orado os discípulos, se moveu o lugar que estavam. Ah, meu irmão, é a igreja de movimento, são crentes que se movimentam, são tochas de fogo, sal da terra e luz do mundo. Que Deus envie você a povos, às nações, que te faça um ministro no colégio, na faculdade, que transtorne a sua vida, para que lá do outro lado da eternidade, você possa chegar diante dele e dizer: yes sir, aqui estou, Senhor, aqui estou. E ele vai dizer, ele vai abrir: pois bem, entra, servo bom e fiel, toma posse do reino que foi preparado para vocês. Entra no gozo do teu Pai. Amém? Se você é novo convertido, você está no caminho certo. Continue. Se você é velho, avive-se. Torne de volta esses princípios, esses aspectos do primeiro amor. Se você não é, e nada disso marcou a sua vida ainda, I have bad news for you. Eu quero te chamar à conversão. Saia dos ídolos, sai da mentira, sai da conversão filosófica, ela não vai te ajudar naquele dia. Sai da prostituição, da pornografia,
Saia da autojustiça. Olhe para o madeiro. Está ali. Olha só que coisa linda. Você sabe o que Pilatos mandou pregar? Uma placa ali. Jesus de Nazaré, rei dos judeus, em latim, grego e hebraico. Grego, a língua universal. Latim, a língua oficial do império. Hebraico, a religião dos judeus. Ele mandou pregar. Para quê? Porque Jesus tinha dito antes, eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Placa está pregada. Quando que ele foi levantado? Pregaram ele na cruz, no chão. Colocaram num buraco, cordas de uma haste da cruz e na outra. E ele deitado. Agora vamos levantá-lo. Quem que ele vai atrair? Grego, hebraico, latim. Todos os povos, línguas, tribos e nações. Quando for levantado é a cruz, meu irmão. A cruz é quem perdoa, a cruz é quem atrai, a cruz é quem traz a redenção. Olhe para a cruz, olhe para Cristo, olhe para o sacrifício. Olhai para mim, vós e todos os termos da terra, e sede salvos. Quem não é salvo aqui pode ser salvo hoje. Quem não passou da morte para a vida pode passar hoje. Quem não teve o perdão dos pecados pode ter hoje. Olhe para a cruz e deposite ali o seu fardo como peregrino. Então o Senhor te perdoará hoje, te salvará hoje, botará o Espírito dele em você hoje, e você então terá todas essas características que Saulo teve. Quem crê nisso diz amém. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Fale com o Pai. Fale com o Senhor. Senhor, essas características me marcam, eu já as vivi, quero vivê-las de novo. Quero que reavives em mim o dom, o primeiro amor. Essas características estão evidentes agora? Sim. Quero que peça então, Senhor, continue a confirmá-las, a mantê-las. Não tem essas evidências? Não. Então diga, salvai-me, Senhor. Salvai-me, Senhor. Salvai-me, Senhor. Porque eu quero tê-las. Para todos os três, são palavras de gozo, de ânimo, de júbilo. Vamos ser como Saulo, cheio da alegria do Espírito, da disposição de pregar, impactando, confundindo. Como é maravilhoso. Senhor, que sejamos assim, crentes marcantes, que demonstrem dia a dia as evidências da conversão, onde quer que formos, o que quer que falemos, onde estivermos. Que esse avivamento comece, Senhor, e desperte o nosso coração, para sermos vivos, pedras vivas, em nome de Jesus, amém.